Estamos lendo a Bíblia, lendo a Palavra de Deus em busca de histórias que contam a nossa história e histórias que tocam a nossa história, né? Porque você sabe que a Bíblia é um livro de arquétipos. Ela não é só um livro de histórias que aconteceram no passado, mas é também um livro de histórias que aconteceram no passado e continuam acontecendo. Porque estas personagens da Bíblia, elas são nós, ou nós também somos elas. Nós nos identificamos, nos encontramos na história de cada personagem bíblica. E hoje eu tenho a alegria de contar para você a história de 5 pessoas. Talvez até mais. Ana, seu marido Eucana, a outra esposa do Eucana chamada Penina, um filho de Ana chamado Samuel, um sacerdote chamado Eli, e os 2 filhos do sacerdote Eli, que eram também sacerdotes. Tem alguma irmã grávida? Pode chamar o filhinho de Rofini ou Finéias. Nomes bíblicos. Então, olha, são muitas pessoas numa mesma história. E eu estou no primeiro livro de Samuel. No primeiro livro de Samuel, que começa a contar a história dessa transição do período dos juízes, né, quando Israel sai do Egito, atravessa o deserto, 40 anos atravessando o deserto, entra na terra de Canaã. O primeiro modelo de governança de Israel são os juízes, que vão de ciclo em ciclo, de tempo em tempo muda o juiz, até que Israel entra num período chamado de monarquia. E esse livro de Samuel é a transição do período dos juízes para a monarquia. Então, aqui no capítulo 1 diz que havia um certo homem, ele se chamava Eucana, e era casado com 2 mulheres. Aquele tempo podia, viu, pessoal? Era casado com 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. Penina, vendo o sofrimento de Ana, fazia de tudo para irritá-la. O oposto da sororidade. Em vez de solidarizar-se com Ana, Penina tripudiava a esterilidade de Ana, ou tripudiava sobre Ana em razão de sua esterilidade. Eucana via o sofrimento de Ana e fazia de tudo para compensá-la. Chegou até um momento em que ele disse para Ana: por que você sofre tanto por não ter filhos? O meu amor não é suficiente para você? Não, não é. São amores diferentes. E nós precisamos aprender a lidar com amores diferentes. Não somente amar alguém não significa que nós deixamos de amar o outro alguém. Ou porque damos amor a alguém, significa que estamos subtraindo o amor daqui para colocar ali, porque são amores diferentes em dimensões diferentes, proporções diferentes, e Ana queria um filho. Porque ter filhos em Israel era não apenas um propósito do feminino. Lembra-se que Israel vive com a esperança do seu Messias. E, portanto, todo ventre feminino era um ventre que possivelmente teria o Messias. As mulheres eram destinadas a procriar.
E não apenas era um propósito muito forte arraigado na cultura de Israel, mas também era uma própria ordem de Deus, né? Israel entendia isso. Quando Deus disse, crescei e multiplicai-vos. Quer dizer, gerar filhos é cumprir um mandamento divino. Por isso que há famílias, inclusive até hoje, que não apenas por uma questão da sobrevivência demográfica do povo judeu, tem muitos filhos, mas por compreensão de que essa é uma vontade de Deus, é uma ordem de Deus, é ter filho. As famílias com 8, 10, 12 filhos, porque é a vontade de Deus. Então, uma mulher que não gera filhos é vista quase como que uma mulher amaldiçoada. E uma mulher que não cumpre o propósito de Deus. É claro que isso não tem nada a ver com a maneira como hoje nós compreendemos a maternidade, a paternidade, a procriação, o gerar filhos. Nós vivemos num outro mundo, com outra valoração, com outra consciência, numa dimensão, inclusive, que, para certas circunstâncias, gerar filhos é um ato de irresponsabilidade. Então, a gente precisa pegar um texto que é de 4.000 anos, 3.000 anos atrás e trazer para os dias de hoje de uma maneira sábia. Mas o fato é que Ana queria muito ter filhos e ela saiu em busca disso, e todo ano Ana e Eucana e Penina iam ao santuário de Siló, porque naquela época ainda não existia o santuário de Jerusalém, então eles iam para Siló todo ano. E numa dessas vezes, Ana está no santuário de Siló e ela ora. Diz a palavra de Deus que Ana ora amargurada, ora com a alma amargurada. E essa expressão de Ana orando com a alma amargurada é a mesma expressão quando se diz que, enquanto o povo atravessava o deserto do Egito, Moisés bateu com o seu cajado na rocha e a água era um valor, e Israel tem a experiência de ter águas amargas e não poder beber da água, porque as águas eram amargas. Mara, águas amargas. Quando Ruth e Noemi Ruth perde seu filho, seu marido, Noemi perde seu filho e seu marido, Noemi diz, eu não quero mais me chamar Noemi, eu quero me chamar agora Mara, porque eu estou amarga. É com essa amargura do luto, da perda, da falta, é quase inclusive como um ressentimento. É como se dissesse que Ana ora com a alma ressentida. Eu tenho uma irmã muito querida aqui da nossa comunidade, já há muitos e muitos anos, inclusive ela estava aqui antes de eu chegar. Essa irmã disse que um dia chegou na varanda da sua casa e disse para Deus, estou de mal, não quero papo contigo nunca mais. É isso. Algumas coisas acontecem na nossa vida que geram essa reação para com a vida, para com Deus. A gente se sente injustiçado, a gente se sente maltratado, mal cuidado por Deus. Então Ana, ela vai orar com a alma amargurada. E Eli, o sacerdote, observa de longe Ana orando e vai repreendê-la, porque Eli insinua, sugere que ela está embriagada. Então você imagina o estado de alma de Ana enquanto ora, que o sacerdote pensa que ela está embriagada. E ela diz, não me tome por uma mulher vadia. É assim que está a tradução da Nova Versão Internacional. Mas na verdade ela disse, não me tome como uma filha de Belial. É quase como se ela dissesse, não pense que tem um espírito maldito aqui comigo, não. Eu estou angustiada, amargurada, derramando meu coração diante de Deus. Então Ana ora e Deus lhe dá um filho.
E ela faz um voto: se Deus me der um filho, eu dedico ele para ser padre, mais ou menos assim. E ela dedicou o filho, Samuel, para ser sacerdote também. E no ano seguinte, quando volta para falar com o sacerdote Eli, Ana traz nos braços a criança, o menininho Samuel, e diz: olha, lembra que o ano passado eu estava aqui e o Senhor disse que eu teria um filho? Então, o menino nasceu e eu vim aqui para deixar com o Senhor. E Samuel fica ali aos cuidados de Eli. E cresce, e é abençoado. E Eli é sacerdote. E Eli tem 2 filhos sacerdotes. E os 2 filhos de Eli faziam 2 coisas muito interessantes que só acontecia naquele tempo. Primeiro, eles pegavam a mulherada da igreja. E segundo, eles metiam a mão no dinheiro da igreja. Coisas que você vê, né? Como a Bíblia tem coisas que fala que é de um passado, que ficou no passado, e coisas que acontecem ainda hoje. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles tinham uma vida promíscua com as mulheres que serviam no santuário de Siló. E quando as pessoas traziam oferendas ao Deus de Israel, a Yahvé, eles pegavam a oferenda e levavam para fazer a sua própria festa. Aquilo que era consagrado como um ato de culto era apropriado indevidamente como riqueza privativa dos filhos de Eli. Deus, então, repreende Eli. Mas como é que Deus faz isso? É muito interessante. O menino Samuel está crescendo aos cuidados do sacerdote Eli. E uma bela noite, enquanto Eli está se recolhendo para o sono, Samuel vai até Eli e diz: pois não, o Senhor me chamou? Eli diz: não chamei, volte a dormir. 1 vez, 2 vezes. E então, quando o menino vai até Eli, Eli diz: já sei, o Senhor quer falar com você. Da próxima vez que você ouvir o seu nome, diga: pois não, eis-me aqui. Fala, o teu servo vai ouvir. E de fato Deus fala com Samuel. E fala o seguinte: eu vou julgar a casa de Eli. Eu vou rejeitar o sacerdócio de Eli, dos filhos de Eli, e eu vou condená-los. Samuel volta e o Eli fala: e então, falou com Deus? Falei. E o que ele diz? Não, nada não. Nada não. E Eli diz a ele: pode dizer, se foi Deus quem falou, eu quero ouvir. E Samuel então diz a Eli a profecia e a palavra de Deus. E Eli aquece, acolhe. E diz a Bíblia Sagrada que Deus confirma a vida de Samuel. Tudo quanto Samuel fala, Deus faz acontecer. De tal maneira que a reputação de Samuel no povo, ou entre o povo de Israel, cresce e ele se torna juiz, profeta e sacerdote. Samuel foi o último dos juízes e é considerado o primeiro dos profetas. E é também sacerdote em Israel. Enquanto eu lia e meditava nessa história, eu me dei conta que uma leitura desatenta ou superficial, uma leitura que não presta atenção nas entrelinhas e nas linhas que passam como detalhes, nos levaria a uma compreensão de que a Bíblia é um livro determinista
E que a história de Ana e Samuel, de Eli e dos seus filhos, é mais uma história que confirma o determinismo bíblico. O que eu quero dizer com isso? O Deus de Israel é um Deus que não respeita muito a vontade humana. O determinismo é isso, olha, aconteceu porque Deus queria que acontecesse. Aconteceu porque Deus fez acontecer. E você está nessa situação porque Deus colocou você nessa situação. Nós temos um pouco desse imaginário. A pessoa recebe um diagnóstico de câncer, a gente diz, agradeça a Deus, Deus sabe o que faz. Como assim? Deus fica distribuindo câncer? Toma aí um câncer, 2, 3, aquele ali, dá um câncer para aquele ali. Você acha que Deus faz isso? Ou quando uma pessoa é demitida do trabalho, a gente diz, é da vontade de Deus, Deus fecha uma porta para abrir, ou fecha uma janela para abrir uma porta, Deus escreve certo com linhas tortas. A linha torta foi justo em cima de mim, que eu perdi meu emprego. Quer dizer, essa ideia que a gente tem é da vontade de Deus, é da vontade de Deus, é da vontade de Deus, é meio maktub, né? Está escrito nas estrelas, o que tem que ser será. É essa ideia determinista. E aqui parece mesmo, olha como o texto está dizendo, que Ana era estéril, versículo 5 do capítulo 1, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Olha a interpretação. Por que Ana não tem filhos? Porque Deus fez ela ficar estéril. Tanto no versículo 5 quanto no versículo 6. Veja que Ana diz assim, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicá-lo para ser sacerdote. Ana decide a vida do filho, né? Não, você vai ser engenheiro. Quando eu fiquei grávida de você, eu fiz um voto a Deus que você ia ser engenheiro. O filho não quer, ele quer ser bailarino, quer ser jogador de futebol, ele quer ser advogado, ele quer ser nada. Não, vai ser engenheiro. Pai e mãe têm essa mania, né? Dizer, meu filho, ainda fala assim com aquele, meu filho, eu te dediquei ao Senhor, para você. Deixa o filho decidir o que ele quer ser. Mas aqui no caso, Samuel, menininho, a mãe já decidiu o futuro dele. E pior, hein? Fez isso mancomunada com o sacerdote, e Deus ainda falou, vai ser então. E Deus foi lá e confirmou. Quer dizer, o Samuel mesmo, ele é passageiro. Alguém decidiu a vida dele por ele. E está tudo bem, porque ele foi sacerdote, foi juiz, foi profeta. Parece que deu certo o negócio aí. Deus descarta Eli e os filhos dele. Diz, você não vai ser mais sacerdote, nem seus filhos. Cansei de vocês. E aí, eles não têm alternativa. Inclusive, Deus diz assim, vocês não vão ser mais sacerdotes. E olha o que Deus fala. E não vem trazer sacrifício, não. Jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Capítulo 3, versículo 14. Não adianta vir pedir perdão, não adianta. Já está decidido, você não vai ser mais sacerdote. Veja, quando a gente vai lendo, parece mesmo que Deus faz e acontece. Ele chama Samuel e diz, você agora é o próximo sacerdote, você é o que vai ser o juiz, você é o que vai ser o profeta. E Deus ainda diz assim para Samuel, capítulo 3, versículo 11. O Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. É como se Deus falasse assim para o Samuel, Samuel, fica olhando o que eu vou fazer agora. Quando eu começar a fazer, todo mundo que ficar sabendo o que eu fiz, vai ficar em alvoroço. Em outras palavras, diz assim, olha, eu faço e aconteço, não pergunto nada para ninguém, e eu vou lá, realizo, eu ponho, eu tiro, eu coloquei um sacerdote, eu vou tirar, agora vai você. E parece isso. Parece um determinismo, como se nós não tivéssemos escolhas.
Como se nós fôssemos peças de um tabuleiro que Deus joga. Sacrifica um peão, toma uma torre, mexe para cá, mexe para lá. E a gente vai aí ao sabor do humor divino. Entretanto, parece que a Bíblia diz outras coisas também. Parece que Deus age reagindo ao coração e ao comportamento humano. Primeiro que o primeiro capítulo conta a história de uma mulher que está orando. Ela está orando. E pensa, se Ana acreditasse que Deus havia feito com que ela fosse estéril, ou ela não oraria e diria, é da vontade de Deus, estou resignada, é essa parte que me cabe, eu tenho que dar graças a Deus por ser estéril. Ou ela diria para Deus que ele estava equivocado na decisão dele. E diria a Deus, Deus, eu tenho uma ideia melhor a meu respeito do que essa ideia sua aí. A sua vontade para mim é que eu seja estéril? Pois a minha não é. E eu estou pedindo que o Senhor me dê um filho. Pensa comigo. O que é a oração? A oração é uma forma que a gente tem para dizer a Deus que a gente tem uma ideia sobre o que deveria acontecer. A oração é uma forma da gente dizer a Deus que a gente tem um desejo de que algo aconteça. A oração é uma forma da gente dizer a Deus que a gente está revoltado com algo que está acontecendo, está para acontecer ou aconteceu. A oração é uma forma da gente dizer que a gente não acredita de fato que Deus é o único responsável por tudo que acontece. A oração é uma forma da gente dizer que a gente não está resignado à condição de vítima de alguém que decide a nossa vida. A oração é uma forma da gente dizer que a gente também quer ser protagonista da nossa própria história. E, surpreendentemente, a Bíblia diz que Deus ouve a oração de Ana. Porque diz aqui, o capítulo 1, o versículo 20. Ana engravidou. E no devido tempo, deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Ela pediu e Deus deu. Bom, significa que sempre que a gente pedir, Deus vai dar? Sim ou não? Não. Mas crer que Deus age e reage ao nosso coração, ao nosso comportamento, ao nosso desejo, ao nosso sonho, nos empurra a orar, nos estimula a orar. Quando Deus resiste, rejeita o sacerdote Eli e os seus 2 filhos, Rofini e Finéias, Deus diz o seguinte, olha, eu estou rejeitando você, Eli, porque você sabia o que os seus filhos estavam fazendo e você não fez nada. Você foi omisso. Você foi conivente. E eu vi o que os seus filhos fizeram. E agora eu estou rejeitando você e a sua família no sacerdócio de Israel. Olha, preste atenção no capítulo 2, o versículo 30. Esse aqui é para você orar para sempre. O Senhor, o Deus de Israel, declara, 2:30. Prometi à sua família e à linhagem do seu pai, que vocês ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa,
Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão também tratados com desprezo. Oi? Como é? Prometi para o seu pai, para o seu avô, que você seria pastor para sempre. Mas mudei de ideia. Não vai ser mais. Eu vou tratar, quem me trata bem, eu vou tratar bem. E quem me trata com desprezo, eu também vou desprezar. Ora, o que é que está sendo dito aqui? Que Deus age, mas também está dizendo que Deus reage. E está dizendo mais, né? Que Deus muda de ideia. Prometi, mas voltei atrás. Isso é incrível. E isso mostra o quão diferente é o Deus da Bíblia do conceito de divindade da lógica grega platônica. Porque na lógica grega platônica, o perfeito não pode mudar. O perfeito que muda para melhor, não era perfeito. Concorda? Mudou para melhor é porque não era perfeito. E se muda para pior, deixa de ser perfeito. Então o perfeito não pode mudar. Mas o Deus da Bíblia muda. Muda o quê? Muda de ideia. E por que muda de ideia? Porque não apenas ele age, mas ele também reage. Reage à nossa súplica, reage à nossa conduta, reage ao nosso coração. O que diz a Bíblia Sagrada? Tiago, o apóstolo, diz o seguinte, que Deus resiste ao soberbo e Deus dá graça aos humildes. O que disse o apóstolo Pedro? Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, para que Deus, no seu tempo, isto é, no tempo de Deus, exalte você. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. É verdade que Deus toca uma música para a gente dançar. É verdade. Mas também é verdade que Deus dança a música que a gente toca para Ele dançar. Ana tocou uma música para Deus. A música que Ana tocou para Deus foi uma música de lamento, de súplica, de apelo à misericórdia de Deus. Eli não tocou música nenhuma, ficou quieto, em silêncio. Enquanto os filhos de Eli tocavam uma música que Deus detestava e Deus se recusou a dançar. Mas Deus dançou a música de Ana. Diz aqui a Bíblia Sagrada, 3 vezes aparece que Samuel, o menino Samuel, servia ao Senhor. O menino Samuel servia ao Senhor. O menino Samuel servia ao Senhor. E 3 vezes se diz que o menino Samuel crescia. O menino Samuel crescia, abençoado pelo Senhor. Crescia, servia e crescia, servia e crescia. Lembra o que se diz a respeito de Jesus? Que o menino Jesus crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Samuel crescia em graça e crescia, conquistando o coração e a credibilidade do povo de Israel. É verdade que Deus toca uma música que a gente tem que dançar? É. Mas é verdade que Deus, de vez em quando, diz para nós: que música você vai tocar hoje para a gente dançar? Sabe que tem uma outra história na Bíblia, em que Davi tem uma ideia de construir um templo para Deus. E o profeta Natã, quando ouve a ideia, fala para Davi: maravilhosa a sua ideia. Vamos sim construir um templo. E Natã, quando vai dormir, Deus o acorda e diz: como assim maravilhosa a ideia? Por um acaso eu pedi templo?
Não pedi. Aí eu não sei como é que foi a conversa de Deus com Natan, mas o Natan fala, mas o Davi quer. E Deus diz, tá bom, eu não pedi, mas ok. Eu vou abençoar isso aí. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face aí nesse templo que vocês vão construir, eu vou ouvir do céu e eu vou abençoar essa terra aí. O templo de Israel em Jerusalém é uma música que não foi Deus que tocou, foi Davi. Agora, incrivelmente, é uma música que Deus dançou. Então eu te pergunto, que música você está tocando para Deus? Você tem essa consciência de que você pode convidar Deus para dançar? E você pode tocar a música? Você acredita que a maneira como você está vivendo, as palavras que você joga no mundo todo dia, dentro da sua casa, no seu WhatsApp, que essas coisas que você faz, que os desejos do seu coração, os seus sonhos, as suas orações, são músicas que Deus gostaria de dançar com você? Acredito que algumas músicas que nós tocamos, os anjos em volta de Deus, eles falam assim, que mau gosto, né, santidade? E Deus diz assim, não, é porque essa música aí reflete o coração dele. O coração dele está assim, amargurado, ressentido, magoado. Mas ele está tocando para nós. Ele está tocando para mim. Que música você está tocando? Ou mais, que música você gostaria de tocar hoje de manhã? Guarda isso no seu coração. O Deus da Bíblia. Aliás, antes, sabe que a Bíblia não foi escrita para a gente acreditar em Deus, né? Porque lá naquela época, todo mundo acreditava em deuses, tudo que é Deus. A Bíblia foi escrita para mostrar que no panteão de deuses, de todos os povos, de tudo que é tipo de Deus, tem um diferente, que é o Deus que se revela a Israel. Ele fala com Abraão, aí fala com Isaac, aí fala com Jacó, fala com José, fala com Moisés. Aí vai falando, aí até que fala com Ana, fala com Samuel. E esse aqui, coloca isso no seu coração, é um Deus que muda de ideia. Se eu não acreditasse nisso, eu diria para você, eu não oraria. Ou eu oraria dizendo, Deus, eu sei que o que vai acontecer é o que o Senhor quer mesmo que aconteça. Então, toque em frente aí. E só isso. No máximo eu oraria dizendo o seguinte, Deus, é o seguinte, eu sei que o que vai acontecer é o que o Senhor quer que aconteça, mas cuida do meu coração para que quando acontecer eu fique de boa. Que é uma certa forma de resignação. Mas se a oração é só isso, nós valemos zero na equação desse universo que Deus criou. Nós somos apenas peças que Deus manuseia como bem entende e cabe a nós ou aceitar resignadamente ou nos revoltarmos e nos rebelarmos contra Ele. Mas não. A oração é a forma como nós cooperamos com Deus e damos nossas ideias. E você já parou para considerar que você pode dar uma ideia para Deus e Deus falar assim, olha, vou aceitar a sua ideia. Não sei se é uma boa, né, a gente fazer Deus mudar de ideia. Mas Deus faz isso. E Deus faz isso especialmente ouvindo o nosso coração inteiro diante dEle.
Vou dizer para você, eu creio de todo o meu coração que algumas coisas acontecem na minha vida porque eu orei e que não aconteceriam se eu não tivesse orado. E algumas coisas deixam de acontecer na minha vida porque eu não orei e que aconteceriam se eu tivesse orado, ou aconteceriam diferente se eu tivesse orado. E creio mais que coisas acontecem em mim porque eu oro, e que não aconteceriam em mim se eu não tivesse orado. Agora, eu não controlo essas coisas. Eu só sei que Deus não é o único poder causal, e que Deus me dá o privilégio e a honra de causar no mundo junto com Ele. E isso se chama oração. Então eu queria terminar convidando você a esse lugar. Eu confesso, cadê o de Maria? Eu não sei qual delas nós vamos cantar, porque em teus braços é o meu descanso, é perfeito. Mas quem sou eu para negar o teu poder também é perfeito. As duas. As duas. Porque é isso. Em teus braços é o meu descanso, é um ato de submissão e de rendição. Mas quem sou eu para negar o teu poder? A Ele que me enxergou, ouviu minha oração, ouviu minha súplica. Também é um ato de dignidade da nossa parte, né? Como Deus se importa. Não sei se você ouviu de Maria ministrar para nós, que nós estamos aqui cantando porque nós cremos em Deus, mas também nós estamos aqui cantando porque Deus acredita em nós. Então eu queria convidar você, enquanto nós cantamos, que você derrame o seu coração do mesmo jeito que Ana derramou o coração dela. E derrame o que está aí dentro do seu coração. O que estiver, medo, ressentimento, sentimento de injustiça, gratidão, alegria, louvor, confissão. Enquanto nós cantamos, você pode se ajoelhar, você pode ficar em pé e orar sozinho no seu lugar, ou você pode cantar e transformar as nossas canções nas suas orações. Mas, pelo amor de Deus, não perca a oportunidade de se derramar na presença do Senhor. Deus te abençoe e Deus seja glorificado em nós. Amém.